vamos dizer, é um prazer poder estar aqui mais uma vez dialogando com vocês e sempre naquela intenção de nos esclarecermos melhor a respeito da doutrina sagrada de Umbanda. Eu já vi, né, que algumas pessoas estão aqui hoje participando dessa ritualística e não são costumeiros nos nossos encontros de terça. Então é sempre oportuno que a gente faça aquele remember rápido. Nós estamos falando acerca dos 10 princípios sagrados. Foi o compromisso que assumimos no início do ano, mas sempre abordando esses princípios em 3 linguagens diferentes. Uma que a gente está chamando de positiva, que é essa mais próxima da nossa realidade humana. Outra que é a relativa, que pega as questões espirituais e adapta, né, ao contexto da humanidade. E uma superlativa, ou teogônica, né, que a gente poderia até chamar da linguagem dos deuses, que é uma mais apurada, que está restrita a um grupo um pouco mais seleto. E dentro, né, dessa proposta nós já falamos de alguns desses 10 princípios. Para ser mais exato, já falamos de 6 nas suas 3 linguagens, estamos encerrando hoje o 7º, mas sempre de trás para frente. Então nós já falamos do 10º, que é o retorno à nossa essência sagrada, ou o retorno à nossa casa de origem. Falamos do 9º, que é a importância do movimento umbandista como resgate, ou resgatador, né, da consciência individual e coletiva. Falamos da função kármica, das finalidades e objetivos das reencarnações. Falamos também da função do Exu na sua correspondência kármica, ou seja, dos planos paralelos dimensionais e a função atuante de Exu como direcionador kármico. Falamos também do princípio que nos remete à iluminação, ou seja, aos genitores com suas correspondências afins. E é lógico que no 7º princípio, que é o que nós estamos, já que nós estamos falando de trás para frente, nós estamos falando sobre os orixás, como mediadores divinos, como senhores da coroa divina, e mais do que isso, como senhores da setessência espiritual ou setessência sagrada, ou seja, as 7 realidades da energia ou do princípio espiritual. Bom, quando falamos da primeira perspectiva, né, que é a linguagem androgônica, tecendo um comentário a respeito desse princípio, falamos, né, que os orixás, para a grande maioria dos seres humanos, ou para o grupo maior, né, que ainda tem a sua consciência presa a uma compreensão ainda muito singela, né, da realidade espiritual, falamos que o orixás para esse grupo é quase que uma representação antropomórfica. Então, ou seja, toda a realidade espiritual ela é descrita com os caracteres humanos. Então, o orixá ele toma as características humanas. Então, para esse grupo que está aí utilizando a sua linguagem positiva ou androgônica, ainda há uma certa confusão na compreensão do orixá. Na segunda perspectiva, que é a linguagem relativa, onde eu acabei de dizer que a gente faz uma relativização entre o espiritual e essa nossa realidade humana, os orixás já ganham uma propriedade um pouco mais definida. Então já existe uma compreensão do orixá como a força que atua na natureza. Mas ainda assim, eles são confundidos com a pedra, com o mato, ou a floresta, com a cachoeira. Eles são confundidos com os próprios elementos da natureza. E, ainda que exista nesse grupo subdivisões de entendimento, por mais apurada que seja essa linguagem, ainda há uma confusão e uma interpretação, que os orixás são as forças elementares, que na verdade é uma classe de espíritos que estagiam na natureza. Bom, foi tudo isso que nós já falamos a respeito do 7º princípio. Hoje nós vamos iniciar, então, falando, né, da terceira perspectiva. E o que nos interessa quando falamos desse princípio? Repito, o orixá como integrante da coroa divina, como mediador divino e supervisor da setessência espiritual. O que nos interessa nesse terceiro ângulo de interpretação? Primeiro, o orixá ele é uma força espiritual, então não se confunde com a energia constituída nessa nossa dimensão física, ou nessa nossa dimensão causal reflexiva. Ou seja,
Existe uma hierarquia no mundo espiritual, de origem, e existe uma outra hierarquia no mundo constituído. Então, o orixá, para esse grupo, que já compreende um pouco mais o aprofundamento doutrinário e filosófico a respeito da definição do orixá, ela não se confunde com qualquer tipo de conceito que a gente possa imaginar aqui, nesse nosso plano, nesse nosso locus de experimentação. Aí eu vou relembrar um conceito que eu falei com vocês aqui no encontro anterior. Espírito é atemporal, adimensional. Ele, em origem, ele não agrega em si energia. Perceberam? Aí vocês vão lembrar de um segundo conceito que nós também falamos aqui, me parece, salvo engano, no último encontro ou no penúltimo encontro. E aí nós precisamos estar com essa compreensão bastante sedimentada. Matéria é energia condensada. E energia é matéria sutilizada. Olha o extremo. Então, se a energia ganha propriedade, densidade, ela se torna matéria mais densa. Se a matéria vai perdendo energia, ela vai se sutilizando. Mas ainda que ela esteja na condição de energia, seja nos aspectos material, conhecida por nós como sólidos, líquidos e gasosos, ainda é energia. Mesmo que ela se sutilize, ela não se transforma em espírito. Ela continua sendo energia, só que em dimensões diferentes. E o que é importante para nós, já que estamos falando dos orixás como forças primordiais? Se o orixá ele não integra em si energia, então esse orixá que nós estamos referindo nessa terceira perspectiva, é aquele que está lá com a consciência una. Por isso que eles são integrantes da coroa divina. Aí nós vamos lembrar que Deus para nós é suprema consciência una. Para que ele pudesse constituir uma hierarquia, ele teve que passar esse princípio a 7 outros grandes espíritos refletores. E esses 7 espíritos a gente chama de primordiais. Então existe um Ogum primordial, existe um Orixalá primordial, existe um Emânia primordial, existe um Xangô primordial. Então o princípio divino, ou seja, a divindade, como nós chamamos, seja com os mais diversos nomes que as escolas e vertentes religiosas dão na Terra, seja como Tupã, seja como Zambi, seja como Olorum, seja como Iavé, seja como Iriaê, e assim por diante. Seja como Jeová ou como Deus, né, como nós conhecemos, que é mais contemporâneo, ele é a suprema consciência una. Só que ele está lá no jardim do Éden, né, como diz a queda e o mito bíblico. Então é um mundo onde não tem matéria, só tem espírito. E ele constituiu uma hierarquia lá. E essa hierarquia constituída lá a gente chama de coroa divina. Só que essa coroa divina supervisiona toda a hierarquia até chegar a essa condição nossa mais densa. Então, no reino virginal, ou reino de origem ou causal, somente espírito. Quando houve o mito, a expulsão do paraíso, né, como nós conhecemos, que é um histórico bíblico, abrânico, através de um livro sagrado. A Bíblia é um livro sagrado, como existem muitos outros livros, que também contam a mesma historieta, só que com conjugações, com paradigmas, com metáforas diferentes. Então esse reino virginal, quando nós tivemos que deixá-lo lá e viemos experimentar esse mundo que eu estou chamando aqui, um mundo de energia, o reino do universo astral constituído. Os espíritos, os senhores detentores da coroa divina criaram um mundo para que nós pudéssemos estar aqui. Mas os colocaram em dimensões energéticas variadas. E não se assustem com o que eu vou falar agora. Nós que estamos na dimensão física, ou reencarnados em um planeta, nós estamos na concepção disso que eu estou explicando, né, que é o orixá, a coroa divina, a sua representação hierárquica através da setessência espiritual, até chegar em nós, até que a gente consiga percebê-los aqui na nossa realidade humana, é muita questão. Como nós caímos, nós fomos criando corpos, em cada dimensão. Cada vez que nós morremos, nós vamos perdendo corpos. O processo evolutivo é a perda integral de todos os corpos que nós criamos.
Voltar ao convívio de Deus é voltar ao reino virginal. Voltar ao reino virginal é se destituir de qualquer tipo de energia constituída. Difícil isso, não é? Mas fica fácil agora a gente entender dessa forma. Da mesma forma que nós descemos vibratoriamente, nós precisamos subir vibratoriamente. O processo evolutivo é essa caminhada de retorno. É quando eu ensino o mentor dessa casa que nós estamos com o pé fincado no chão, ou seja, reencarnados, e que nós precisamos compreender no processo de verticalização, que precisamos resgatar a nossa cidadania espiritual, é resgatar a nossa essência. E a essência, do ponto de vista espiritual, não existe nesse universo constituído. Só existe no reino divino, ou no reino causal. Então nós vamos ter que, teoricamente dizendo, morrermos 7 vezes. Perdermos qualquer tipo de corpos agregativos, para que a gente fique somente em puro espírito. Ou o espírito purificado. Puro espírito habita o reino virginal. Desculpa, espírito puro habita o reino virginal. Puro espírito são todos aqueles que estão aqui na condição, envolvidos por energia, mas que vão se purificando ao longo das experimentações. Bom, mas então você falou, mas você não disse para nós nessa terceira linguagem, que é a linguagem teogônica, qual que é a importância desse princípio todo? Porque a partir do momento que nós começamos a reconhecer o orixá externamente a nós começamos a incorporar internamente valores espirituais. Aí vocês vão lembrar de uma lição dessa casa, os mais antigos vão se lembrar, interiorizar, exteriorizar. Quanto mais envolvidos pelas questões espirituais estivermos, mais abundante é a nossa vida externa. Quando nós propomos, através da doutrina, esse caminho, equilíbrio, estabilidade, harmonia, nós estamos evocando essa sintonia fina com essa hierarquia sagrada. Para apurar o que em nós? Os princípios espirituais, dentre eles a sabedoria e o amor. Já que nós estamos na condição material, a própria existência harmônica. Então, se a gente estiver harmonicamente ou internamente ajustado, em equilíbrio, em estabilidade, o nosso externo, que é a nossa manifestação material, também vai estar em comum acordo e em equilíbrio. Falamos aqui na terça-feira passada do processo da homeostasia, que é o perfeito equilíbrio entre interno e externo. A homeostasia é isso. Você precisa equilibrar o que você tem interno com o que você tem externo. A nossa condição espiritual é interna. A nossa condição humana ela é externa. Aí está a chave. Toda vez quando nós provocamos aqui em vocês um mergulho interno, nós estamos querendo dizer, aperfeiçoe a consciência espiritual. Essa é interna. Para que a gente tenha a consciência externa, que é a humana. E aí aqueles que nos acompanharam aí ao longo do ano passado vão se lembrar que eu expliquei aqui que existem normas impostas, que são aquelas que vêm de fora, mas nos disciplinam num processo de construção gradativa de consciência, de atuação. E normas que por nós são recebidas de bom grado. Então umas são impostas, outras não. Outras são recebidas de bom afago. Então a gente está tão afinado com a lei que ela não se torna uma norma externa, mas uma norma interna. Então quando a gente hoje se evoca muito, principalmente nas escolas acadêmicas, a palavrinha ética, né? Todo mundo fala, você precisa agir com ética. Essa pessoa não tem ética, essa pessoa não tem moral, porque falta requisitos espirituais. E aí eu não vou entrar para o campo do direito, que é uma confusão entre moral e ética. E nem pelo campo da filosofia, como é pregado nas nossas escolas acadêmicas. Eu estou falando de ética espiritual. Ética espiritual, para nós, é a perfeita consciência de integração. Quando nós falamos de hierarquia espiritual, nós estamos falando de ética de interdependência. Eu não existo sozinho. A minha ética é de interdependência com todos e com tudo. Então, quando nós falamos ou usamos o jargão dizendo que, como umbandistas, nós somos ecologistas,
de fé, porque nós entendemos que a natureza faz parte da nossa interdependência. Por isso, o velho e antigo jargão: a extinção da natureza é a erradicação da raça humana. Isso mostra a nossa consciência como religioso, nessa integração com essas forças espirituais que eu acabei aqui de dizer, que para esse segundo grupo é representado na natureza. Então o orixá representa aquela pedra, aquela cachoeira, aquela mata, aqueles animais que estão lá. Por quê? No sentido intrínseco, são eles que coordenam todo o processo. Então o poder coletivo do orixá, através de suas linhas de força, que é as subdivisões das 7 ciências espirituais. Então a consciência una, Deus, otorgou o seu princípio espiritual divino a outros 7 grandes espíritos. Esses 7 foram deflagrando suas vibrações através de uma linha de correspondência, a gente está chamando de hierarquia, até que pudesse disciplinar todo o funcionamento da vida interna e externa. É este equilíbrio que eu estou chamando aqui de interdependência. Quando nós começamos a criar essa consciência, nós vamos adquirindo a nossa ética espiritual. E aí a nossa conduta por si só ela vai se mostrando. Por isso não precisamos de normas externas, porque nós já temos as normas internas. Consciência é o aprimoramento dessas normas internas. Quando nós evocamos o princípio espiritual, nós estamos e queremos dizer que todos nós somos possuidores dessas fagulhas espirituais. Por isso dissemos aqui já, em várias outras oportunidades, que nós temos os 7 orixás em nós, através dos chakras, que são os captadores intrínsecos dessas linhas de força. São através dos chakras que nós entramos em equilíbrios com essas potestades cósmicas. E aí, para encerrar, para não ficar mais extensivo, né, a nossa fala, se para o primeiro grupo não existia sequer uma noção dessa identidade dos orixás, e se no segundo ela ainda é confundida com a própria natureza, que é uma representação, uma materialização desse perfeito equilíbrio, para o terceiro grupo, não. Os espíritos já sapientes e cientes dessa realidade já conseguem se colocar numa condição de receptividade ao ponto de poder entrar sempre em correspondência, ainda que seja com um desses orixás, e estar aí constantemente sendo revitalizado num processo que eu chamei aqui de equilíbrio, de estabilidade da harmonia. Por isso que nós, da Umbanda Esotérica, nós conseguimos identificar todos os seres humanos através dos signos com correspondência com os orixás. Então todos nós nascemos numa hora, num dia, num momento, numa lua, e essas correspondências nos identificam através de uma linha de força que presidia aquele momento de nascimento. E se tinha uma linha de força que presidia aquele dia de nascimento, então existia um orixá que tomava conta daquele nascimento. Automaticamente, identificando essa linha de correspondência, a gente consegue identificar, né, a ancestralidade deste orixá, Senhor da Luz, que por lei hierárquica chega até nós. Lógico que nós estamos aqui, se a gente pudesse definir em gradações vibratórias, essa energia até sair da divindade, ela passa por 4 subdivisões, que estão afetas ao reino virginal. Rompe com a substância etérica ou com a antimatéria, para que possa chegar na energia matéria, como nós conhecemos. Aí existem mais 5 subdivisões. E este orixá que eu estou me referindo, que é identificado na nossa condição de correspondência planetária, é o orixá ancestral planetário. E eu falei que ia encerrar. Então, se existe um orixá planetário, existe um solar. Se existe um solar, existe um galáctico. Se existe um galáctico, existe um via lácteo. E assim por diante, até chegar na divindade. Não vou entrar na questão dos black holes. São os buracos negros, acho que isso não interessa. É só a gente saber que existe uma porta que nos colocou, que nos permitiu vir de lá para cá. E existe essa mesma porta que vai nos permitir voltar daqui para lá. Os cientistas hoje estão chamando isso de black hole, ou buracos negros. Mas enquanto a ciência demora milênios para provar, ou para materializar num sistema pitagórico as realidades que existem no mundo espiritual, a espiritualidade antecipa
trazendo essas verdades de formas filosóficas. É isso. Um bom dia a todos vocês. Nos encontramos aqui na próxima.